eu, como narcisista, falo pra vocês que, tipo, se a pessoa não tá se trabalhando, ela vai te comer viva, ela vai te destruir. Eu tô falando pra você, te distancia, cara. Não fica esperando. Até você porque, tem que se distanciar. olha só, se é uma coisa que tem que partir da pessoa, e só vai partir da pessoa quando todas as outras se distanciarem. Então, a verdade é que a verdade é que quando você está se distanciando nela, você está dando a ela a chance dela perceber que não está tudo ok e ela começar uma busca. Até porque ela só vai entrar em contato com a realidade dela Isso. se ela se vê sem nada e sem ninguém. Se a Como você já fantasia dela não Perfeito. for alimentada. A fantasia sendo alimentada Pronto. por aquela galera em volta, porque o narcisista consegue caçar novos públicos, né? Opa! Especialista. Então, se os novos públicos, se você consegue alcançar todo mundo e tá todo mundo dizendo, gato, nem aqui você não tem espaço, né, vai se tratar, aí devagarzinho os narcisistas não vão ter nenhum lugar para serem à vontade narcisistas e eles vão ter que buscar ajuda. E aí, sobre esse buscar ajuda, pra ficar muito claro pra aquela esposa que tá esperando o marido mudar, o cara que tá esperando a esposa mudar, esperando A o mãe, pai. o pai. Pra ficar muito claro, além disso ter que partir da pessoa, não interessa se ela tá fazendo terapia. Só interessa a orientação que eu dou pras pessoas que eu acho que pode fazer sentido. Se a sua bússola interna fala que faz sentido você ficar ao lado da pessoa, porque se ela chega e fala, estou fazendo terapia, mas você não tolera mais aquela relação, cara, então ela vai fazer terapia no canto dela. Né, Tari? Você até falou na primeira vez que você veio aqui, eu lembro você falando que o próprio narcisista tem um ciclo de que quando a realidade dele está batendo demais com a fantasia que ele criou, ele vai pro psicólogo para que ele manipula o psicólogo para o psicólogo alimentar a fantasia dele e ele sair de lá renovado no narcisismo dele. Isso, exatamente. Então, às vezes, a terapia é isso que eu tô falando. é até pior, né? É muito importante a gente pontuar as coisas para o pessoal ficar com isso muito claro na cabeça, tá? Além de ter que partir dele, não interessa se ele está fazendo terapia, porque essa dinâmica é a mais comum ainda, correto? Então, também, o que interessa é se você acha dentro de você que tem mais coisa positiva na relação do que coisa negativa, e se junto com isso, a pessoa está demonstrando mudança de comportamento duradoura. Porque o que acontece? Eu vou mudar. Não, eu juro, eu vou mudar. E eu mudo. E sabe fazer aquela... Eu mudo um mês. Né? E vamos deixar claro aqui que as pessoas que lidam com narcisistas e não são narcísicas, elas têm um pensamento muito distorcido. Né? Tipo, não, eu vou relevar, porque se eu for paciente, ele vai melhorar com o tempo. Isso não existe com pessoas narcisistas. Se eu não ativar nenhum gatilho... Não existe isso. Se você não ativar nenhum gatilho, você vai ter que morrer, ser uma pedra. Tanto que tem o método da pedra cinza, que a pessoa deixa de ter nenhuma resposta. Método que perdi o Pedra cinza. O método da pedra cinza. Que é a trilha azul, né? É isso, muito bem. A trilha azul, só que da vítima do narcisismo. Isso. Então, tipo assim, Stari, você está falando sobre terapia com narcisistas, o que você está falando? Que a gente está falando também, né, do ciclo, porque aí essa criança vai para a trilha azul e ela vai lá para o narcisismo que ela falou lá do começo. Total. Então, tipo assim, terapia, não interessa se está fazendo terapia, a pessoa tem que ter mudança de comportamento duradoura, que dure mesmo, para sempre, só melhora. E eu digo para as pessoas que é bom ter, se você está nessa dúvida, né? Porque às vezes a gente fala, mas é só cortar contato. Para a pessoa que está lidando com a pessoa narcisista, ela não tem clareza sobre nada. Então, eu prefiro dar umas orientações mais específicas para ela conseguir navegar a situação e validar a percepção dela da realidade. Eu digo que é bom dar o que eu chamo de um período de graça. Tipo assim, porque todas as pessoas... Quando a gente começa a colocar limites, mesmo que a pessoa não seja narcísica, ela dá uma estranhada, tipo, dá uma maquiada, né? Isso, você não era assim antes, agora. Por quê? Então, tipo assim, você não sabe no início quem que tem a maturidade de caminhar junto com você nessa mudança. E a realidade é que nem todo mundo vai fazer parte do seu processo de cura. Né? Então, o período de graça é tipo a sua bússola interna, não a sua cabeça, a sua empatia, os seus sonhos, suas fantasias, seu medo de abandono. A sua bússola interna, a sua sabedoria mais íntima, ela define quanto tempo esse período de graça, que é o quê? É um período de tempo que você se dá, se você está na dúvida, você não sabe se é uma situação de cortar o contato, para você ver se tem essa mudança de uma forma que satisfaça você. Tipo, o que eu aguento são 6 meses nessa relação. Aí como que você sabe que são 6 meses? Porque quando você fala, eu aguento 1 ano, a bússola faz assim, sabe, você fica toda tensa e tal. É uma resposta intuitiva. Então não é isso. Para de se forçar a querer ficar do lado da pessoa. O que faz sentido diante da falta de clareza que você tem sobre a possibilidade de futuro dessa relação? Olha,
A gente tem filhos, a gente tem uma condição financeira juntos, tem várias situações assim. 6 meses é o que eu aguento. Se dê esse período de graça para as pessoas que já não têm clareza, que é para cortar contato. Se for assim, corta contato, pelo amor de Deus, não distorce o que a gente está falando aqui. E aí você vai ter uma resposta. Porque agora, com essa mudança de cultura, ninguém pode te falar quem são as pessoas no espectro do narcisismo, depois de um colapso, que têm capacidade de mudar comportamentos. E eu te falo como profissional que tem pessoas que são capazes de mudar comportamentos. Internamente, a pessoa continua deprimida, sem sentido, se sentindo oca. Mas, poxa, parou de me tratar que nem lixo quando eu tenho que ter contato com essa pessoa, porque é o pai dos meus filhos, por exemplo, né, sei lá, já é válido para as pessoas que podem estar envolvidas. E a outra coisa, e eu estou falando tanto sobre isso porque essa mudança está vindo e eu quero que as pessoas entrem nela de forma lúcida, tá? A outra coisa é que não tem terapeutas preparados para isso. Não tem preparo profissional para isso, né? Não tem preparo para isso, cara. Ainda é muito recente. É muito recente. Até porque você vê todos os especialistas falando nisso, todo mundo fala, não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. Isso é muito recente. Não tem terapeutas que saibam identificar um narcisismo, porque a pessoa acha que é só grandiosidade, e não é. Para ele chegar na terapia, ele está na vulnerabilidade, ele está na depressão. Até porque todos esses transtornos de personalidade que têm uma habilidade especial de manipulação, e vale dizer, assim, no que você estava falando da desconstrução, né? Não é uma capacidade de manipulação muitas vezes consciente, assim. A gente não está falando que eles são monstros, né? São pessoas que, às vezes, elas não sabem. Esse esquema que você falou, por exemplo, de ficar, de melhorar durante um mês, depois piorar de novo, a pessoa não tem consciência de que ela passa por esse ciclo, muitas vezes. Então, sem perceber, ela manipula as informações que ela entrega para o terapeuta, ela manipula a forma como... Né, é comum você ver no Narcisistas, por exemplo, você vai conversar com os amigos e cada pessoa tem uma versão diferente, né, da vida da pessoa. Eles não percebem que eles criam várias personagens e que cada personagem tem uma história diferente. Então, entrar em contato com isso deve ser muito enlouquecedor. Você olhar e falar, caraca, pera lá, eu sou uma pessoa diferente para cada gente. Caraca, eu contei uma história para cada um. Como que eu nunca me liguei disso? Isso deve ser muito assustador mesmo. Né? Então, vai ter muita gente que não vai dar conta de lidar com isso. E não porque a pessoa é fraca, né? É porque é difícil pra caramba mesmo. Então, haver a possibilidade, né? Como você falou aí, da pessoa conseguir quebrar um pouco esse padrão. Como é que foi que você chamou? O colapso narcisista. Colapso narcisista. Mas, assim, eu acho que como padrão, por enquanto, por ser muito recente, né? Uma coisa que você que vai saber. Estou só falando... E você fala o que você acha. Mas considera que não vai acontecer com a pessoa, com o narciso da sua vida. E Pronto. se ela tiver essa sorte, né? E ela voltar, aí você, opa, eu fui o 1 no 1 milhão, que, né? Mas já considera que não vai rolar, porque se rolar, você vai ficar sabendo. Entendeu? É muito importante essa informação. Eu falo essa informação muito mais para os narcisistas que estão em colapso. Para esses conseguirem verem buscar. A luz no fundo do Isso, túnel, eu falo né? mais para eles. Eu não estou falando para as pessoas que lidam com eles. Você não deverá esperar uma pessoa melhorar, sendo que você está morta por dentro. Corta contato. Corta contato, se distancia. Você entendeu que tem que ter muita nuance nesse papo?